Dentro do processo de escoamento que você viu, né, representado então pelo rio, pelo curso, pelo canal do rio, né, lembrando que esse grande conjunto de rios forma então a chamada bacia hidrográfica, e quando se trata da bacia hidrográfica, nós temos a rede de drenagem. Então aqui você tem agora os diferentes tipos de drenagem que acontecem com as bacias hidrográficas. Então nós temos a drenagem exorreica. Reica significa drenagem. O sufixo reica significa drenagem. Exorreica, ex, fora. É quando a drenagem da bacia é voltada para o oceano. Então, o rio principal vai correr para fora do continente. Ele vai chegar até o oceano. Exorreica. Endorreica. Reica, drenagem. Endo, dentro. É quando a drenagem ela ocorre para o interior do continente. Então, o rio principal ele corre para o interior do continente, né? Fazendo toda a drenagem, né? Com seus subafluentes e seus afluentes. Ele pode terminar em um lago, ele pode terminar em um mar fechado, mas vai para o interior do continente. Arreica, o prefixo a, quando ele acompanha o sufixo, significa negação. Então, a arreica é porque você não tem, na realidade, né, um sentido de drenagem. Ela é típica das regiões de deserto, de clima árido, de clima semiárido, não é? Simplesmente o rio, quando chega, aí ele evapora, né? Ele desaparece, ou ele infiltra, tá? Então, por isso, a drenagem é chamada de arreica. Então, isso acontece em áreas de deserto, de clima árido e de clima semiárido. E nós temos, não é, as bacias ou a drenagem criptorreica. Criptorreica, cripta, lembra caverna, gruta. Então, é quando você tem a drenagem subterrânea. Isso é muito comum em áreas calcárias, onde nós temos formação de cavernas, de grutas, por isso o nome criptorreica. São os rios subterrâneos. Tá? Existem rios que começam a sua drenagem na superfície e passam a ser subterrâneos. Assim como existem rios que têm o seu início subterrâneos e podem aflorar em superfície. Mas, enquanto a drenagem é subterrânea, a drenagem em si, ela é denominada, portanto, tá, de drenagem criptorreica, tá? A estrutura do vale fluvial, né? Então, bem legalzinho, tá aí identificado para vocês, né? Na figura com a numeração, tá? O interfluvio, que é uma palavra nova, mas eu já citei agora há pouco, interfluvio representa, tá? O interflúvio representa o divisor de águas. Então ali você vê as elevações, né? Podendo ser uma montanha, podendo ser um planalto, enfim. No número 2 você tem as vertentes desse interflúvio. São as vertentes, né, desse divisor de águas, tá? Número 3, a área de várzea, é aquela, né, possível de cheia, ou seja, de ser atingida pelas cheias. Então, toda vez que se fala em várzea, é a área de inundação. Ela representa margens, claro, e aquela área em que, quando o rio encher, vai inundar, tá? Por isso, a palavra várzea indica inundação. Aí você tem o rio, né, que é a calha dele representada, tá? Você tem o leito, que é o canal, né, onde a água vai estar correndo, e toda essa estrutura que você está vendo aí é o Vale do Rio, tá? Na outra figura ao lado, você vê a identificação de novo do divisor de águas, da vertente, e aí fala em leito maior e leito menor. O leito maior é aquela área da várzea. É aquela área em que a inundação, a cheia, vai atingir quando, né, for o período de chuvas. E o leito menor é quando você tem ali o canal normal do rio, né, com as suas margens normais, em período de vazante, normalmente. Então, isso vai estar aí, né, muito bem representado, tá? Mais uma confirmação sobre os diferentes tipos de foz. Então, tá bem claro agora aqui para vocês. Quando nós temos a foz em delta, então você vê aquela ramificação, tá? O rio chega até o oceano por vários canais.
Então é muito comum a formação, inclusive, de ilhas nessa saída, nessa chegada até o oceano. Você tem aí um processo muito grande de deposição, de sedimentação, não é? Porque existe, né? São vários canais que vão dar essa saída. Então há uma deposição maior, inclusive, aí. Quando não, o que você vê, tá? É a saída direta, é uma única saída, uma única desembocadura. E essa única desembocadura também a gente chama de estuário, tá? Que é essa saída aí apresentada também para vocês. Nessa situação, né, você tem uma pouca deposição de sedimentos aí. Normalmente em estuário de rio, vocês acabam tendo áreas portuárias, principalmente quando são grandes saídas, quando são grandes desembocaduras. É o exemplo, tá? O Rio Paraná, que lá na Argentina é chamado de Rio do Prata, o famoso estuário do Prata, é na região de Buenos Aires, tá? Lá na Argentina, tá? É uma grande desembocadura e lá você tem o Porto de Buenos Aires, tá? Que é um porto flúvio marinho. Tá? Por quê? Porque dificilmente param os sedimentos por ter essa única, né, saída. Tá? Na sequência, vocês só vão visualizar aí algumas imagens, né, de satélite da desembocadura de rios. Né? Você vê aí o delta, está se colocando o maior delta do mundo, o delta de Okavango, Botsuana, tá? Mas isso em dimensão, em profundidade, que é o que você está aí observando, tá? Considerando largura, nós temos aí o delta do Nilo, tá? Dentro desse aspecto, mas dá para ver bem a ramificação, né? Portanto, né? Que você vê, que você observa. Olha aqui, ó, esse é o delta do Nilo, tá? Veja que o delta do Nilo, tá? Ele é mais largo, vamos assim dizer, tá? Do ladinho ali você vê um pedaço do Mar Vermelho, tá? Dá para você ver, né? Dessa ponta mais escura que é o Mar Vermelho, corre, né? Uma linha na cor meio verde aqui na figura. Esse é onde você tem o famoso canal de Suez, tá? Que dá passagem do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho. Então já dá para você ter uma noção de dimensão aí, né? Se esse risquinho que você está vendo é o canal de Suez, por onde passam navios, né, do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho, dá para você ver qual é a dimensão do delta do Nilo, né? São mais ou menos aí 650 quilômetros, tá? De delta. Olha que legal aqui, a Foz do Amazonas. A Foz do Amazonas é uma foz mista, tá? Então ela é uma foz complexa. Você vai ter uma grande saída, uma grande desembocadura do rio Amazonas, tanto que entra por essa desembocadura navios oceânicos, para se ter ideia. Esses navios oceânicos conseguem chegar até Manaus, até o porto de Manaus. Mas você vê uma ramificação bem interessante, e aí você vê inclusive a presença das ilhas, ó. A maior de todas, essa que você vê, tá? Na primeira figura, ela está numa cor mais escura, né? No canto direito. E do lado, nessa figura maior, onde você tem essa cor um pouco mais barrenta, que é a saída do Amazonas, ali você tem a presença também da ilha, que é a ilha de Marajó, né? A maior ilha, né, flúvio marinha que nós temos. E ali junto tem as ilhas Mexiana, Caviana, Ilha dos Porcos, são várias, né, ilhas formadas justamente porque a foz do Amazonas é uma foz mista, tá? E aqui o famoso estuário do Prata que eu falei para vocês, tá? Dá uma olhadinha no mapa, aquela grande abertura, né? Aquela grande saída, o famoso Rio de la Plata, que é o nome dado ao Rio Paraná lá na Argentina, tá? E do lado você vê uma imagem de satélite. Então você vê a saída do Rio Paraná. As águas aí estão um pouco mais barrentas, porque grande parte, né, do curso do Rio Paraná na Argentina, antes de chegar até o estuário, é por área de planície.
Tá? É normal que você tenha aí um processo grande de sedimentação. Por isso que é importante essa saída em estuário, nessa desembocadura, para que não pare aí uma quantidade muito grande de sedimentos, tá? Mas enfim, tá aí dentro dessa questão envolvendo, portanto, tá? As bacias, né, hidrográficas, né, a questão envolvendo os rios e todos esses elementos que fazem parte, claro, das águas continentais, ok?